Fala pessoal, depois de uma série de excelentes entrevistas, estamos aqui de volta para atualizar as discussões políticas e trazer a nossa opinião com aquela análise detalhada dos acontecimentos. A bola da vez é esse assunto aqui, ó. E antes de começarmos a tratar desse assunto, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para ativar as notificações e nos apoiar. E como nos apoiar? Lá no Apoia-se, apoia.se/politiquejo. A sua ajuda é sempre muito importante para a manutenção desse canal e você pode começar com apenas R$5 mensais. Beleza? Bora lá então. Roda a vinheta! Pois é, camaradas, o assunto da vez é a campanha de abstinência sexual promovida pelo governo federal, que começou a ser veiculada nesse mês de fevereiro, que pretende, segundo a ministra Damares Alves, evitar a ocorrência de gravidez precoce entre crianças e adolescentes. É claro que aqui a gente também entende que a gravidez precoce, sobretudo aquelas que se dão em um contexto de abuso sexual, ela deve ser coibida e evitada pelos abusadores das crianças, né, gente? Bom, mas estamos aqui hoje para tratar desse tema já bastante debatido, porque, como sempre, o caminho escolhido pelo governo federal está muito, mas muito equivocado, gente. Bom, gente, vocês sabem que aqui no Politiquejo a gente não trabalha com achismo e com teoria tirada do vácuo, não, né? A gente, diferentemente desse governo, pesquisa evidência científica, dados, documentos históricos e vai a fundo nas questões que debatemos. Vamos lá. Se Damares e Bolsonaro não fizeram o trabalhinho de casa de levantamento de dados, aqui no Politiquejo nós sempre fazemos. Então, vamos lá. Há evidências científicas de que a abstinência sexual é um método eficaz para evitar a gravidez precoce, Luara? A resposta é um grandíssimo não. É ponto pacífico entre a comunidade científica internacional que a melhor política pública para combate à gravidez precoce é fornecer informação e métodos contraceptivos, tanto para meninos quanto para meninas. No Brasil, a maior entidade responsável por guiar médicos que tratam adolescentes, a Sociedade Brasileira de Pediatria, já declarou que, abre aspas, estudos científicos no Brasil e no exterior comprovam que a única estratégia eficaz é oferecer informação sobre o corpo, métodos contraceptivos, igualdade de gênero e respeito à orientação sexual. Fecha aspas. O problema alertado pela Sociedade Brasileira de Pediatria é o que no fundo a gente já sabia. Abre aspas de novo. As intenções de abstinência geralmente falham, pois a mesma não é mantida e esses programas não são eficazes para retardar o início das relações sexuais ou alterar comportamentos de risco. Fecha aspas. Vamos traduzir o que a Sociedade Brasileira de Pediatria está aqui nos dizendo. Não adianta fazer campanha para adolescentes não terem relações sexuais, gente. Eles terão relações, isso é um fato. Não adianta, gente, tapar o sol com a peneira, pessoal. Mas aí você vai nos dizer, mas a ministra Damares diz que existe um estudo da década de 90 no Chile, que fez um experimento em colégio de meninas e que o resultado foi que a abstinência teve resultados. Ok. Porém, pessoal, o que Damares esqueceu de contar é que esse estudo já é um tanto quanto contestado. Cristiane da Silva Cabral, professora da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, a USP, foi enfática em dizer que esse estudo citado por Damares é pequeno e oposto a grandes estudos feitos ao longo dos anos em todo o mundo. Damares está usando como a grande fonte de justificação científica da construção dessa política pública um estudo feito há 30 anos em um colégio só de meninas. Pelo amor de Deus, Damares. Nem o próprio Chile defende mais a abstinência sexual, pessoal. O governo, após analisar 25 estudos sobre métodos de proteção contra o HIV, destacou que a camisinha, olha só, é o método com mais resultados. O Ministério da Saúde do Chile salientou que o efeito da promoção da abstinência
sobre jovens gays é nulo e sobre jovens heterossexuais é de baixíssima magnitude, é irrelevante. Então, bora falar dos estudos sérios. E se liga que todas as fontes desse vídeo serão deixadas para vocês aqui nos comentários, como a gente sempre faz. Bom, o pediatra Danilo Blanc, responsável por julgar durante 25 anos a qualidade de artigos científicos enviados para publicação no Jornal de Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria, ele é categórico em afirmar que todos os artigos reconhecidos chegaram à conclusão de que a abstinência pura e simples não tem valor para prevenir a gestação na adolescência. Isso é um consenso estabelecido. Também a Sociedade para a Saúde e Medicina Adolescente dos Estados Unidos emitiu nota em 2017, já sob o governo Donald Trump, na qual diz que as políticas de abstinência, abre aspas, não são baseadas na ciência, fecha aspas, e minaram a educação sexual dentro do país ou em outras nações. O órgão afirma que políticas governamentais baseadas em promover exclusivamente a abstinência até o casamento são problemáticas do ponto de vista científico e ético. A entidade recomenda que o governo deixe de alocar verbas para esse tipo de estratégia e, no lugar, foque em educação sexual completa. E como política, né, gente, para o exterior, a abstinência sexual foi usada e depois descartada no governo de George Bush, durante o programa PEPFAR, um fundo que investiu de 2004 a 2013 quase 6 bilhões no combate a infecções por HIV na África subsaariana. Durante esse período, o governo norte-americano chegou a incentivar a população local a adiar o sexo para evitar a contaminação. Anos depois, porém, o governo voltou atrás após concluir que a prática surtia pouco efeito. Após analisar os efeitos da orientação à abstinência em 22 países africanos onde os Estados Unidos agiram, a Universidade de Stanford concluiu que a técnica foi ineficaz em reduzir os índices de gravidez na adolescência, o número de parceiros e mesmo ineficaz em atrasar a idade de iniciação sexual. No Brasil, a psiquiatra Carmita Ábido, coordenadora do Grupo de Estudos em Sexualidade da Universidade de São Paulo, fez um largo estudo e estimulou que brasileiros perdem a virgindade entre os 13 e 17 anos, com maior incidência aos 15, e que uma política pública estimulando a abstinência, ela iria apenas respaldar os jovens que já se identificam com a prática. Ao mesmo tempo, 97,5% dos adolescentes de escolas públicas e privadas sabiam da importância do uso da camisinha. É o que o médico infectologista Rodrigo Halal, que integra a Sociedade Brasileira de Infectologia, diz a discussão sobre a eficácia da abstinência sexual como política pública. Ele diz, não está no campo do debate científico e sim religioso. Ou seja, né, gente, política pública de abstinência está mais ligada à crença de Damares de que fazer sexo antes do casamento é pecado, do que propriamente em evidências científicas. O problema é que política pública gasta dinheiro público. E Damares, investindo nessa campanha, estará jogando dinheiro público no ralo, gente. Já que não vai gerar resultado, como a gente viu. Aí você vai nos dizer, mas meu povo do politiquejo, a Damares tem razão quando ela diz que uma jovem de 14 anos não deveria fazer sexo, é muito criança ainda. Sim, pessoal, a gente concorda com vocês e já há lei, né, sobre o tema. Já há decisões sobre o tema. O ponto é, não é proibindo que você fará com que jovens deixem de fazer alguma coisa, gente. É só dando argumentos lógicos, né, e informações para que eles entendam qual é a escolha mais inteligente, garantindo, claro, acesso a métodos contraceptivos e de prevenção a DSTs. Gente, é só a gente lembrar, quando éramos adolescentes, falar simplesmente não por si só não adianta. Adolescentes são sujeitos pensantes, contestadores, inteligentes. Temos que dar informações para que eles façam sua própria escolha consciente. Inclusive, para escolherem dizer que querem se abster do sexo, se for o caso. Presta atenção, gente. De acordo com a Unesco,
Organização das Nações Unidas para a Educação, Cultura e Esporte, sabe o que verdadeiramente gera impacto e diminui a gravidez precoce? A implementação de educação sexual. Sim, gente, o óbvio ululante é que os adolescentes, quando têm mais informações, têm mais condições de entender o que é o sexo, seus riscos e suas consequências. Por isso, a Unesco recomenda fortemente que se trate da educação sexual dentro das escolas e, principalmente, que se disponibilizem informações precisas sobre tópicos importantes que despertem a curiosidade de crianças, adolescentes e jovens, como o crescimento e desenvolvimento, anatomia e fisiologia sexual, reprodução, gravidez e parto, HIV, AIDS, DST, vida familiar, cultura, sexualidade, comportamento sexual, diversidade sexual, abuso, violência, práticas de riscos e coisas danosas. A Unesco, pessoal, também coloca que a escola deve facilitar a aquisição de habilidades importantes sobre o comportamento sexual para a tomada de decisões, de autoconfiança, comunicação e negociação e capacidade de recusa da violência sexual, qualquer que seja ela, estimulando as crianças, adolescentes e jovens a assumir a responsabilidade por seu próprio comportamento e a respeitar o direito de outros, assim como estimular a aceitação e empatia independentemente do estado de saúde ou orientação sexual. Lembrando, por fim, meu povo, que pedofilia é crime. Precisamos olhar para as crianças de 12 anos e enxergá-las como crianças. Os casos de gravidez de crianças de 12 anos não é sexo, é estupro, abuso de meninas e meninos, e independente de penetração, tá? Vamos tirar esse tabu e tratar a pedofilia como deve ser, rechaçando e denunciando os adultos abusadores. Bom, depois dessa aqui, só nos resta ir pro Observer. Vai lá, João. Meu povo, é chegada a hora do quadro do nosso programa aqui do Politiquejo, que expõe as coisas mais bizarras que aconteceram nos últimos dias. E para variar essas coisas, né, pessoal, surgem, sabe de onde? Isso mesmo, do maior gerador de estupidez da atualidade, o governo federal e o presidente Bolsonaro. Ao comentar, pessoal, a redução de verbas para o programa de proteção contra a violência doméstica, o excrementíssimo afirmou que pessoas com HIV são, abre aspas, uma despesa para todo o país e relacionou a infecção pelo vírus com o que ele chama de depravação sexual promovida pelo PT. Veja com seus próprios olhos e ouça com seus próprios ouvidos. Uma pessoa com HIV, além do problema sério para ela, né, é uma despesa para todos aqui no Brasil. Agora, essa liberdade que pregaram ao longo do PT todo, que vale tudo, né, se glamoriza certos comportamentos que um chefe de família não concorda, chega a esse ponto, uma depravação total. Não tem respeito nem em sala de aula mais. João, para um governo que diminui a proteção às pessoas mais fragilizadas da sociedade e que se propõe a resolver graves problemas com campanhas de abstinência, uma fala tão repugnante como essa merece nosso total repúdio, né? E por falar em cortes, gente, o ministro Paulo Guedes, aquele que corta os direitos do povo brasileiro, enquanto Bolsonaro fala isso às sandices e propõe uma pauta ideológica, chamou os servidores públicos de parasitas ao defender a reforma administrativa. Bom, não há mais nada que se possa dizer sobre as políticas que estão sendo implantadas por esse governo para favorecer o capital externo e meramente especulativo. Só nos resta perguntar quando é que o trabalhador vai acordar para o que está sendo feito por esse governo. Pessoal, e por hoje é só, né? Depois desse monte de sandice aí, dá nem pra gente rir desse governo que, e assim, outro dia também ataca o trabalhador e ataca a diversidade nesse país. Bom, espero que vocês tenham gostado desse programa, desse episódio aqui no podcast. Interaja com a gente, pessoal. Comente sobre esse assunto, sobre outros assuntos dos outros vídeos, dos outros podcasts, nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, tá? E também lembrando do nosso financiamento coletivo. Você pode nos ajudar a manter o canal, a gerar conteúdo, né? No apoia.se/politiquejo. A partir de apenas R$5 você já pode ajudar a financiar o nosso canal. Beleza?
Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixe sua opinião nos nossos canais e na semana que vem a gente se encontra de novo, se o Brasil estiver vivo até lá, né, pessoal? É isso, um abraço, tchau, tchau.